Qual será a seleção que vai conquistar a tão sonhada taça da Copa do Mundo? É isso que nós vamos descobrir, porque hoje nós vamos simular todos os jogos da Copa do Mundo, desde a fase de grupos até a grandiosíssima final, e quem sabe cravar alguns placares. Vambora, já tô aqui dentro do simulador, tô usando o simulador da GE, e aqui nós temos todos os grupos, grupo A, grupo B, grupo C e assim por diante. E a nossa missão é selecionar em qual posição cada seleção vai se classificar. Então a gente começa na fase de grupos. No grupo A, nós temos México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Eu acredito que México, pela superioridade, consiga se classificar em primeiro nesse grupo, acompanhado do segundo lugar para mim, Coreia do Sul se classifica na segunda posição. Na terceira posição eu coloco a República Tcheca. Nesse caso, a África do Sul estaria eliminada. E aí ficaria, em primeiro lugar, México, Coreia do Sul em segundo e no terceiro lugar, República Tcheca. Indo para o grupo B, nós temos Canadá, Bósnia, uma grande surpresa da Copa do Mundo desse ano, Catar e Suíça. Para se classificar em primeiro lugar, eu coloco aqui a equipe do Canadá. Inclusive, Canadá, México e Estados Unidos são os países sede dessa Copa do Mundo. Então, por isso, eles têm uma motivação a mais, estão jogando dentro de seus países. No segundo lugar, eu coloco a seleção do Catar. E para terceiro lugar, mais uma vez vai surpreender. Surpreendeu eliminando a Itália das eliminatórias, se classificando para a Copa e agora vai se classificar, porém em terceiro lugar, mas vai conseguir a classificação, que é a equipe da Bósnia. E com isso, infelizmente, a Suíça estaria eliminada. Então ficaria em primeiro o Canadá, em segundo o Catar e em terceiro a Bósnia. Indo agora para o grupo C, nós temos Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. E para se classificar em primeiro lugar, eu coloco a seleção brasileira. Na segunda posição, eu coloco a equipe do Marrocos e para se classificar em terceiro, a equipe da Escócia. Com isso, Haiti ficaria eliminado. No grupo D, nós temos Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Em primeiro lugar, para mim se classifica a equipe do Paraguai. Em segundo, a seleção dos Estados Unidos. E em terceiro lugar, fica com a Austrália. Com isso, a Turquia estaria eliminada. Então ficaria, em primeiro lugar, Paraguai, segundo, Estados Unidos e em terceiro, a seleção da Austrália. Indo agora para o grupo E, nós temos Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e a equipe do Equador. Nesse grupo eu coloco a Alemanha para se classificar em primeiro lugar, pela sua superioridade sobre as outras equipes. Em segundo, eu coloco a equipe do Equador e em terceiro, eu vou colocar a Costa do Marfim. Com isso, a seleção de Curaçao ficaria eliminada. Então nós temos no primeiro lugar Alemanha, segundo Equador e em terceiro a Costa do Marfim. Chegando agora no grupo F, nós temos Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Holanda, para mim, é a equipe mais superior dentre todas essas. Então, eu creio que eles consigam se classificar em primeiro lugar do grupo. Em segundo, eu coloco o Japão e em terceiro ficaria entre Suécia e Tunísia. Porém, eu creio que a superioridade prevalece para o lado dos suecos. Então, eles se classificariam em terceiro lugar. Com isso, a Tunísia ficaria eliminada, fora da Copa do Mundo. Então ficou, primeiro lugar, Holanda, segundo, o Japão e em terceiro, a Suécia. No grupo G nós temos Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Aqui também eu creio que a equipe da Bélgica é superior dentre as outras. Então eu coloco para eles se classificarem em primeiro. A equipe do Egito, para mim, ela se classifica em segundo. E para o terceiro lugar, ficaria entre Irã e Nova Zelândia. Porém, eu creio que a equipe do Irã consiga essa classificação, mas em terceiro lugar. Com isso, Nova Zelândia estaria eliminada. E aí nós temos, em primeiro, Bélgica, em segundo, o Egito e em terceiro, o Irã. No grupo H, nós temos Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Aqui um grupo um pouco mais difícil, porém, eu creio que a equipe da Espanha consiga se classificar em primeiro, a equipe do Uruguai consiga essa classificação na segunda posição e a Arábia Saudita na terceira posição. Com isso, Cabo Verde estaria eliminado da Copa do Mundo. E aí nós temos, primeiro lugar, Espanha, segundo, Uruguai e em terceiro, Arábia Saudita. Chegando agora no grupo I, nós temos França, Senegal, Iraque e Noruega. Aqui, para mim, para se classificar em primeiro lugar, eu coloco a França. França, uma seleção muito forte mesmo, muito preparada que vem para essa Copa.
Para ficar em segundo, eu coloco a equipe da Noruega, que também é uma equipe muito forte. Haaland e companhia jogam lá. No grupo J nós temos a Argentina de Lionel Messi, Argélia, Áustria e Jordânia. Aqui para mim se classificar em primeiro lugar, eu coloco a Argentina, para mim superior dentre todas essas outras seleções que está no grupo. E para a segunda posição eu coloco a equipe da Áustria, os austríacos, para mim eles conseguem essa classificação, porém no segundo lugar. Chegando no grupo K, um grupo que vai ter um confronto muito interessante entre Portugal e Colômbia. Portugal de Cristiano Ronaldo, Colômbia também uma equipe muito forte, de Luis Dias, John Arias, entre outros craques. Porém aqui para mim, em primeiro lugar, quem fica com essa classificação é a equipe da Colômbia. Os colombianos conseguem se classificar em primeira posição. E para ficar com a segunda posição, o segundo lugar, eu coloco Portugal. Chegando agora no último grupo da fase de grupos, nós temos Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Para mim, na primeira posição, se classifica a Inglaterra e para a segunda posição, para segundo lugar na classificação, eu coloco a equipe da Croácia. Os croatas, para mim, conseguem essa classificação também. Então com isso tá montado o chaveamento da Copa do Mundo. Ficou da seguinte forma: agora vamos colocar quais equipes vão passar e qual vai ficar pelo caminho. No primeiro confronto nós temos a Alemanha contra a Escócia. Para mim, a Alemanha aqui é a favorita, para mim a Alemanha é superior, então para mim a Alemanha consegue essa classificação. No segundo confronto nós temos França contra a Suécia. França também para mim é uma seleção superior à equipe da Suécia, então para mim eles conseguem essa classificação. Na outra partida nós temos Coreia do Sul contra o Catar. Para mim uma partida morna, uma partida um pouco mais devagar, mas que para mim consegue essa classificação, a equipe da Coreia do Sul. Mais um confronto e agora é entre Holanda e Marrocos. Um bom jogo, se isso realmente acontece, vai ser uma partidaça pra gente assistir. Nós temos aqui Holanda de Memphis Depay e companhia, Marrocos de Hakimi, dentre outros jogadores também. Porém, para mim aqui consegue essa classificação, os holandeses, a equipe da Holanda para mim consegue passar. O próximo confronto entre Portugal e Croácia, um ótimo jogo também, um jogão, Cristiano Ronaldo por um lado, Luka Modric de outro, porém aqui eu fico com a seleção do Papai Cris. Para mim, Portugal consegue avançar de fase. Na outra partida nós temos Espanha contra a Áustria. Para mim, Espanha é uma equipe superior e consegue essa classificação de boa sobre os austríacos. Vindo agora para o próximo confronto, nós temos Paraguai contra a Bósnia. Aqui para mim, consegue a classificação a equipe do Paraguai sobre a Bósnia. O próximo jogo seria entre Bélgica e República Tcheca. Para mim, Bélgica consegue essa classificação, Bélgica é superior, mas olhando assim não seria um jogo fácil, seria um jogo muito disputado entre essas duas equipes. Indo agora para o outro lado do chaveamento, nós temos Brasil contra Japão. Seria um baita jogo de acompanhar, um jogo que ia pegar muito fogo. Porém, aqui eu creio que o Brasil consiga essa classificação sobre os japoneses. No próximo confronto, nós temos Equador contra a Noruega. Para mim, Noruega consegue essa classificação sobre os equatorianos. No próximo jogo, nós temos México contra a Arábia Saudita. México está sediando a Copa do Mundo, então para mim eles têm um certo favoritismo sobre a equipe da Arábia Saudita, então para mim eles conseguem avançar de fase. Próximo confronto entre Inglaterra e Costa do Marfim. Inglaterra para mim é uma seleção superior à da Costa do Marfim, por isso eu acredito na classificação deles. No próximo jogo nós temos uma baita partida, um clássico da América do Sul entre a Argentina e o Uruguai. Eu acredito que os argentinos consigam ficar com essa classificação sobre os uruguaios. O próximo jogo é entre Estados Unidos e Egito. Estados Unidos, o país sede, vai estar jogando dentro de seu país, então eu creio que eles consigam essa classificação sobre a equipe do Egito tranquilamente. Na próxima partida nós temos Canadá contra o Irã, e eu creio que o Canadá também consiga avançar de fase sobre os iranianos. E para fechar, nós temos o confronto entre Colômbia e Austrália. Colômbia para mim é uma equipe superior aos australianos, então por isso eu coloco para eles avançarem de fase também. Definimos agora todos os confrontos das oitavas de final. Vamos ver quais seleções conseguem avançar para as quartas de final. E no primeiro confronto nós teremos Alemanha e França. Olha só que jogão, que sonho seria assistir isso nas oitavas de final da Copa do Mundo. Porém, para mim, eu fico com os franceses. Para mim, os franceses são superiores aos alemães.
Próximo jogo seria entre Coreia do Sul e Holanda, e aqui eu fico com a equipe da Holanda. Para mim, a Holanda consegue essa classificação sobre os coreanos. O próximo jogo também é um outro baita jogo entre Portugal e Espanha. Que jogão que seria! Porém, aqui eu fico na classificação da Espanha. Para mim, a Espanha consegue avançar de fase. O próximo confronto entre Paraguai e Bélgica. Para mim, os belgas conseguem essa classificação, tem certa superioridade sobre a equipe do Paraguai. Indo agora para o outro lado, nós temos Brasil e Noruega. Um jogão que seria também, porém eu fico na classificação do Brasil. Para mim, o Brasil consegue avançar de fase, chegando às quartas de final. No próximo jogo, nós temos México contra a Inglaterra. Aqui, para mim, o México já não passa mais. O México cai para a Inglaterra e a Inglaterra consegue avançar de fase. O próximo jogo é entre Argentina e Estados Unidos. Para mim, os argentinos conseguem essa classificação tranquilamente sobre os Estados Unidos, avançando de fase. O próximo jogo é entre Canadá e Colômbia. Eu acredito na classificação dos colombianos sobre os canadenses. Bom, agora nós já definimos as quartas de final. Agora nós vamos ver quais seleções vão ficar pelo caminho e quais seleções vão chegar à semifinal da Copa do Mundo. E no primeiro confronto, nós temos França contra Holanda. Aqui eu ainda assim continuo com a França. França, para mim, é muito mais favorita do que a equipe da Holanda. O próximo jogo nós temos entre Espanha e Bélgica. Eu acredito que os espanhóis consigam essa classificação sobre os belgas, avançando assim para as semifinais. Indo para o outro lado, nós temos um jogão, seria um baita jogo também de acompanhar entre Brasil e Inglaterra. Aqui, eu ainda assim continuo com a seleção brasileira. Para mim, eles conseguem essa classificação sobre os ingleses. Em mais um confronto, nós temos mais uma vez um clássico da América do Sul. A Argentina contra a Colômbia. Nós já tivemos a Argentina contra o Uruguai e agora nas quartas nós teríamos a Argentina contra a Colômbia. Para mim, a Argentina ainda assim conseguiria avançar de fase, chegando na semifinal da Copa do Mundo. E agora que nós definimos as semifinais da Copa do Mundo, vamos ver quais seleções avançam para a grandiosa final. De um lado da chave, nós temos França contra a Espanha. Do outro, Brasil e Argentina. Então vamos começar pelo clássico, onde seria um sonho da gente acompanhar numa Copa do Mundo, ainda mais numa semifinal. Brasil e Argentina. Aqui para mim, eu creio que a seleção brasileira consiga essa classificação sobre os argentinos, chegando assim na final da Copa do Mundo. E do outro lado, nós também temos um outro baita jogo para se acompanhar. Seria a França contra a Espanha. Porém, eu ainda fico para a França se classificar, avançar de fase, chegando assim na final da Copa do Mundo. E agora chegou a hora mais difícil de todas, a decisão. Quem vai ficar com a taça do Mundial? São duas seleções muito preparadas. Eu até estou com a camisa da seleção brasileira, porém, se acontece uma final dessa, eu creio que a França ela se declara a grande campeã da Copa do Mundo. Porém, de qualquer forma, o Brasil ficaria em segundo lugar, o que não está nada mal também. E com isso, nós chegamos ao fim da nossa simulação da Copa do Mundo 2026. Na nossa simulação, deu que a França seria a grande campeã da Copa do Mundo. A França ela iria conseguir levar esse troféu para casa. Tá faltando muito pouco para chegar à Copa do Mundo e eu tô muito ansioso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal vai ter muita coisa boa no período de Copa do Mundo. Então, para você não perder nada, se inscreva no canal, deixe o like e comenta aqui se você concorda ou discorda da minha simulação e qual seleção que vai conseguir se consagrar a grande campeã da Copa do Mundo.